boa noite. Hoje é dia 6 de outubro de 2018. Hoje é um dos aniversários do presidente do Brasil, Luiz Inácio da Silva. Ele é do Nordeste do Brasil, nascido numa época em que o Estado é tão ausente que a certidão de nascimento emite-se quando você vai sair da cidade ou quando você vai se casar. Muitas pessoas sequer têm certidão, tinham naquela época, estamos falando dos anos 30, 40, sequer tinham certidão de nascimento. Essa é a história da minha família, por exemplo, dos meus pais que são dessa região. Meu pai nascido em 45, em 1960, quando ele foi migrar, como quase metade da população do Nordeste, aí você tira os documentos. Nessa hora o Estado, quando você se vai, o Estado se faz presente. Hoje, dia 6 de outubro de 2018, é a véspera de uma das eleições mais graves da história do Brasil, da história da nossa curta democracia. É uma eleição que coloca à prova a própria noção de democracia no nosso país. A eleição de 2014, que antecedeu essa que acontece agora, já foi bastante traumática, porque aquilo que seria próprio das democracias de reconhecimento por parte dos perdedores da vitória do seu oponente, não aconteceu. Nós tivemos, no ano de 2016, um golpe parlamentar, realizado formalmente dentro das leis estabelecidas, com interpretações muito particulares das leis, que pesaram sempre mais para um lado do que para o outro lado. E o processo que nós vivemos no Brasil hoje, amanhã, o presidente Lula, a quem eu fiz referência, preso, num processo de exceção, cujas provas são muito questionáveis, cujas decisões judiciais são muito questionáveis, cujo timing da própria justiça no vazamento de gravações, enfim, um processo que certamente vai ser matéria de muitos historiadores estrangeiros no futuro, talvez brasileiros, se ainda houver essa disciplina nesse momento subversiva no nosso país. E nas eleições de amanhã, nós temos o líder, um candidato de um partido sem nenhuma tradição, sem nenhuma base popular, com discursos claramente fascistas, embora a imprensa brasileira não o diga. Um país como Portugal, da grande imprensa, como o jornal O Público, que não é propriamente um jornal progressista, sabemos, na manchete do último domingo, dia 30 de setembro, dizia: mulheres brasileiras marcham ou protestam contra o fascista Jair Bolsonaro. A alegria das pessoas brasileiras, homens e mulheres, de ver isso estampado no jornal, com todas as letras, fez com que essa foto que eu tirei aqui em Portugal fosse compartilhada por centenas de pessoas. Porque a imprensa, supostamente livre do meu país, tem se abstido de chamar as coisas pelo seu próprio nome. Então temos que recorrer a outros discursos, à imprensa estrangeira ou a outros meios e a outras linguagens.
Esse livro, O Pau do Brasil, ele é uma tentativa, um projeto, uma ideia de colocar justamente outros pontos de vista em circulação. Ele surge como livro, como ideia, em uma semana, em abril de 2016, portanto há 2 anos e meio, quando o Brasil viveu um momento grave como o que vive agora, mas um momento agudo, que foi uma sessão do Parlamento Brasileiro acontecida num domingo, ao longo de todo o dia, transmitida ao vivo por todas as redes de televisão do Brasil, com a votação do pedido de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Os discursos que nós tivemos que presenciar, eles prefiguram a situação que a gente vive hoje no Brasil e o período negro que se avizinha no país. Nós escutávamos e assistíamos deputados culpando o Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff, por todo tipo de atrocidade ou de miséria histórica do país, embora a mesma estivesse sendo julgada supostamente por uma manobra fiscal, por uma manobra no orçamento que significou fazer empréstimo de bancos públicos para um programa de apoio a produtores rurais e para um programa de transferência de renda, é o Minha Casa Minha Vida. Embora, portanto, o processo fosse, por uma questão contábil, um procedimento absolutamente corriqueiro na história do Brasil, ao qual todos os presidentes anteriores a ela, da Nova República, recorreram, sem nenhum questionamento, sem nenhum problema. A própria imprensa brasileira, os chamados analistas políticos, faziam referência a esse processo, dizendo: a presidenta não está sendo julgada por isso. Ela está sendo julgada pela corrupção, pela Lava Jato, porque as pessoas estão cansadas, porque as pessoas estão fartas, porque o PT, porque é o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Enfim, a gente percebia uma mídia absolutamente monocórdica, no sentido de afirmar uma culpabilidade da presidenta e do partido que não tinha a ver com a matéria do julgamento, o suposto crime de responsabilidade, e assim ela foi impedida. Vocês podem assistir um filme chamado Processo, que é dolorosamente bem realizado. Mas o fato é, em 2016, nessa semana em que esses políticos chegavam e falavam pela família, pela pátria, pelas nossas crianças, pela minha esposa, eu voto contra a Dilma Rousseff. Nesse dia, um candidato cujo nome eu me recuso a falar aqui hoje, o candidato que está liderando as pesquisas, ele disse: eu voto em nome de Carlos Brilhante Ustra, o terror da presidenta Dilma Rousseff. Carlos Brilhante Ustra foi um dos torturadores da Dilma Rousseff durante a ditadura. Ele foi aplaudido por todos e hoje ele lidera as pesquisas eleitorais no Brasil. O que a gente tem vivido no país desde então é uma escalada de um embrutecimento, de um apagamento da diferença
a impossibilidade do diálogo, da solidariedade. O que a gente tem vivido desde então é uma escalada da barbárie, inclusive, ou talvez mais do que inclusive induzida pelo Estado, pela mídia, pelas igrejas neopentecostais. Nós temos no Brasil convivido com a intolerância política, religiosa, de gênero, de raça. E foi nesse contexto que eu comecei a escrever esse livro. Em uma semana, eu tomado de pavor, comecei a escrever poemas sobre aquela situação, sobre a situação da semana. Procurei o Thiago Rendelli, da Urutau, lá no Brasil. Ele acolheu prontamente a proposta. E esse livro passou a circular. Ao longo de todo o ano de 2016, ele foi acolhido com frieza, com silêncio por parte dos meios de comunicação, muito embora meus livros anteriores de poemas, Vertigens, tenha sido premiado, tenha sido noticiado, tenha sido objeto de artigos na imprensa. O outro livro anterior de contos foi igualmente objeto de crítica nos jornais, entrevistas de rádio. Não, nesse momento não. E aí a gente percebe que a gente vive num outro país. Embora aparentemente a democracia esteja preservada, o que a gente assiste é um silenciamento dos discursos antagônicos, das manifestações antagônicas ao que se está estabelecendo. Por um lado, economicamente, um regime neoliberal cada vez mais radical, com retiradas de direitos históricos dos trabalhadores. No campo dos costumes, uma legitimação da brutalização e o silenciamento das obras de arte, porque supostamente são mais sexuais do que deveriam, são fomentadoras de uma coisa que eu não sei o que é, mas que eles chamam de ideologia de gênero. Conversa com um fascista, não sei o que isso significa. Então, esse livro, que saiu em 2016, ele, embora o gesto de publicá-lo tenha me feito bem como ser humano, ele me parecia insuficiente. E eu continuei escrevendo os poemas compulsivamente, não parei até hoje. Essa primeira edição tinha 18, a segunda acho que tinha 42, a terceira, que saiu agora em junho, tinha 70 e poucos. Essa edição portuguesa de hoje tem 92. E a gente tem uma de 115 para publicar no Brasil, que nós não sabemos qual será. Mas, independente de qual Brasil seja, existem poemas nesse momento que precisam ser ditos. E é para isso que eu estou aqui. Nós estamos aqui na Livraria Barata. E eu escutei da querida Maria Zenha, autora da Badana, é linda essa palavra, da orelha dessa edição portuguesa, da história de resistência dessa livraria, que estava no edifício ao lado, um edifício menorzinho, onde se conseguiam os livros proibidos, e eu não sei como é que os livros podem ser proibidos. É tão interessante porque eles colocam a arte e a literatura como algo menor, sem importância, sem poder, mas eles querem nos silenciar. Se querem nos silenciar, o que a gente tem a dizer talvez tenha efeitos. Portanto, estando nesse espaço,
eu quero fazer uma oração, uma oração fúnebre para uma homenagem ao Sr. Barata, que fundou essa livraria, e a todos nós, solidários à arte, à liberdade, ao vinho, à possibilidade do laço social e do afeto. Então, esse texto se chama Ao Funeral dos Fascistas. Eu peço licença para ficar em pé. Virá, virá, eu sei que a sua morte virá. Por tortura, angústia, miséria, acidente ou fúria, virá, virá, eu sei que a morte virá. A morte do ditador e também a sua. A morte da golpista, tombada sob a empáfia impune, a paranoia burra que nos importuna. Eu sei que virá, virá e sei que cairá. O grande, o pequeno ditador, a porca fascista e o seu tutor, e a sua morte virá, virá. O jornalista a serviço dos ratos, a padreca amaldiçoando os nonatos e ejaculando nos lábios dos meninos da sacristia, e nunca mais nenhum dos papas dirá que não sabia. Virá, virá, eu sei que virá, a morte virá. E varrerá da terra a imodéstia dos ditadores, o tiro certo dos abusadores e dos comentaristas sua vetusta comédia. Virá, virá, eu sei que você cairá, pois enquanto você enche a burra com fel, sua artéria se entope de pus. Dia desses, minha boca se enche de mel e de luz, de céu e de maçãs. Virá, virá, eu sei que a morte virá, mas mesmo que a morte não venha, eu espio a sua crina, a sua nuca. Serei eu, a dose da cicuta, no licor da sua ceia suja. Eu serei a sua agonia lenta, enquanto você ejacula agulhas. Eu serei a sua dor, o seu pavor, a sua angústia. Eu serei o seu esgar ainda, enquanto seu ar se finda. Virá, virá, eu sei, eu farei o que seja, e a sua morte virá. Morte aos fascistas. Esse poema não está no livro porque esse é um livro transbordante e às vezes os poemas surgem, o livro já existe, ele vai estar na próxima edição desse lado, do outro lado do mar e em outros mares. Quero ler mais 2 textos. Eu quero ler um texto dedicado à memória da vereadora carioca Marielle Franco, executada com 4 tiros na cabeça. Ela era negra, ela era do movimento feminista e a sua morte, depois de 6 meses, não existe nenhum resultado da investigação. Comparativamente, a esposa, a primeira-dama do atual presidente, ela teve o seu celular clonado. Foi vítima de um achaque. E a Polícia Federal, em uma semana, tinha preso o hacker, que teve acesso às informações que nunca foram divulgadas pela mídia. A única coisa que esse hacker dizia é: com isso que eu tenho, eu vou colocar o seu nome e o nome do seu marido na lama. E em uma semana, a Polícia Federal do Brasil resolveu o caso, sem que nunca tenha vazado na mídia nada, nenhuma informação de que eram aquelas informações tão valiosas e tão comprometedoras. A primeira-dama se autodenomina bela, recatada e do lar. A vereadora Marielle Franco está apodrecendo debaixo da terra e não há nenhuma
nenhuma investigação conclusiva, nenhum suspeito, não há nada. Não há nada. Então, esse poema foi escrito na noite do assassinato. 81. Obrigado, porque eu não estava achando. Vivemos numa democracia, todo mundo sabe, onde aviões só caem por acidente ou vontade divina, de repente, em momento certo, matando os inimigos. Numa democracia em que lamentamos verdadeiramente vereadoras assassinadas que se opõem às intervenções necessárias já explicadas no Jornal de Domingo. A democracia nossa, se sabe, é própria do Estado de Direito, em que o esquerdo se cala porque Deus Padre não fala com o Estado laico, baderna, burburinho. Na democracia, manda quem pode, obedece quem tem furico. Nela, somos iguais, filhos e pais, mas mamãe tem os seus preferidos. Se você não se esforçou direitinho, se não foi bom menino, tiramos os seus mimos, sua Bolsa Família, te deixamos nu no exílio, diante da matilha do colégio de elite. Botamos fogo para que você se exercite no martírio da livre concorrência, em que paciência e investimento são as maiores virtudes. O país anda cheio, e mesmo assim democrático, faremos um pacto. E talvez você não entre na primeira fila. Nessa nova fase, em que trocamos pato por sapo, privilegiamos turistas. Vamos testar novos gases, oferecer novos ares a professores, putas e ativistas. É o nascimento de mitos, é o ocaso da guerra. Nessa terra, faremos lindos campos de concentração. Há venezuelanos, bolivarianos, chavistas, indecentes artistas, universitários confusos e demais ignários. É democracia. Para finalizar, tem mais um último poema dessa edição, um poema lírico. E se fosse um tiro ao invés de nada, uma flecha certeira, um molotov na sala, e se aqui fossem os atentados da Irlanda, de Lima, alguém tem destreza para mirar as balas, para chutar as bolas? Ou vamos esperar que passe? Ou vamos fazer mais memes, mais manhãs, que somos os intelectuais do mouse? Vamos ver os protestos nessa timeline e pensar que um dia o Facebook vai refundar a nossa Piracicaba atávica. Vamos de regatas, polainas, cítricos, verbena e carne de soja. Vamos pregando igualdade entre os destroços. Vamos, que hão de chegar as flores para distribuir ao choque, água de laranjeira para nos perfumarmos. Vamos entoando cânticos, vamos! Ou melhor, um pouquinho de veneno na água da autoridade, a picada certeira no empurra-empurra do candidato. A bomba certa deixada no capô do carro. Foram tantos embora assim sem deixar um rastro. Querido poder constituído e tão covarde, com os desafios da gente com fome, insônia, apática. A sua artéria agora incha de vontade, mas você não atina. Não foi a cocaína do Neves, não foram a peruca e dentadura do Silvio, não foi sequer o supositório do Fernando quando rompeu o lacre. Chegou a hora, miséria do sangue, de ter a vista turva outra vez. E se fosse um só tiro, ao invés de 3?